Você já parou para pensar o que nos faz a imagem e semelhança de Deus? Quais são os atributos de Deus? Não é o corpo físico que nos faz a imagem e semelhança de Deus. Quando nós falamos de Deus, a gente fala do Criador. Então é a nossa capacidade de criar que nos faz a imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra espécie é capaz de criar. A maioria das pessoas, elas, quando falam de Deus, elas entendem que Deus é um indivíduo que está fora delas. E isso cria uma relação doentia com Deus. É como se nós quiséssemos o tempo todo que Deus interferisse de alguma forma na nossa existência. E como nós temos o poder de criar, nós podemos criar até o nosso sofrimento. Então, quanto mais a gente permite que esse canal de manifestação, que é Deus, né? Dentro do autoconhecimento, Deus é escrito D, abre parênteses, eu, fecha parênteses, S, ele está em mim e eu nele. Então, quanto mais a gente permite que esse canal de manifestação atue dentro de nós, mais nós vamos criar uma realidade divina. Por isso, Jesus disse: vocês são homens de pouca fé. Então, quanto mais você se identificar com as crenças, com o seu conhecimento, que cria uma representação de tudo ao seu redor, mais você se separa do todo. Então, quanto mais você sofre, e o que significa o sofrimento, né? Quando nós sofremos é porque nós não estamos aceitando uma realidade. Nós não estamos aceitando algo que está acontecendo. Por exemplo, se estamos bravos com nossa mãe, com nosso pai, com o nosso namorado, significa que tem algo do nosso pai, na nossa mãe ou no nosso namorado que nós não estamos gostando ou não estamos aceitando. Então, quando estamos em sofrimento, isso significa que nós estamos nos distanciando do caminho. Quanto maior o sofrimento, maior a distância do nosso caminho, da nossa essência. Quanto mais humano você se torna, menos divino você fica. Não existe o fracasso na vida. Por que isso não existe? Porque nós temos uma ideia do que é certo e do que é errado. Nós temos uma ideia daquilo que é certo e uma ideia daquilo que está errado. Então, quando algo que você quer acontece, você fica feliz. Quando algo que você não quer acontece, você fica triste. Então, você está sempre nessa relatividade que é da tua mente devido ao julgamento. O que é o agora? O agora é a contemplação. Então, essa contemplação é uma consciência maior. E você acha que é o que pensa, mas o que você faz realmente não é pensar, é um condicionamento da mente. É um programa que roda autônomo, baseado na sua sobrevivência, baseado no medo, baseado na ansiedade. Então, o que a mente quer? A mente, ela é resistência, a mente é não aceitação, né? Permitir que o outro seja quem ele é, permitir que as coisas aconteçam conforme elas acontecem, isso faz diminuir o nosso sofrimento. Nenhuma resistência pode solucionar um problema. Por que a gente resiste às coisas? Nós resistimos porque essa resistência fortalece o falso eu, torna o falso eu maior. Por que a gente tem consciência dessa resistência agora? Por que a gente tem medo disso tudo, né? Porque alguém tem que morrer. E quem que tem que morrer? O falso eu. Né? Quem que é o demônio? Que Jesus dizia, é o pai da mentira. Então essa mentira,
é a ilusão da nossa pouca importância. A mente dizendo o tempo todo que você não é capaz, que você não pode, que você não é feliz agora e que a felicidade está em algum lugar. O falso eu não se mantém com coisas, né? Ele é baseado no seu passado, nos seus traumas. Quando você assume esse seu passado e quando você acredita que é o seu passado, você não vive o agora. Você esquece da sua essência, daí você sente uma incompletude e você não pode se sentir incompleto no passado. Então o falso eu fala, você não tem isso, você precisa disso para ser feliz. Então a incompletude que você sente não é a ausência de alguma coisa, e sim a falta da conexão com a sua essência. O falso eu, ele também cria a ideia falsa de Deus. O Deus através da sua representação. Então a vida é agora. E o falso eu é o movimento da sua mente. Quando você vive no seu pensamento, você não vive o agora, porque o agora é temporal. Há quanto tempo você está infeliz? Há quanto tempo você acha que a felicidade está no futuro? Então, conhecer-se é entender que você não é o seu pensamento, que os problemas não existem. Aí você pode me dizer, ok, eu devo 8 milhões para o banco, mas o mais importante é você entender que você se distanciou tanto do caminho, que você entrou nessa enrascada. Então, o que você precisa entender para ser bem-sucedido é você conhecer-se. No seu conhecimento, no seu autoconhecimento, você conhece o seu potencial. E o falso eu é a identificação com o emaranhado da mente. Então, para você mudar, você não precisa mudar as suas crenças, e sim transcender a mente. Se você sair da mente e viver no agora, você pode mudar o agora. Porque na mente você vai querer aprimorar o teu falso eu. Imagina uma lagarta. A lagarta, ela quer ser melhor como lagarta, ela nunca vai ser borboleta, ela vai viver aprimorando o seu ser lagarta, é isso? Então assim, você não está no mundo para ser uma lagarta melhor, e sim para ser livre como uma borboleta. E o ser intuitivo é o máximo, o ser racional é a mente. E de que forma você experimenta o agora quando você vê algo pela primeira vez, você viveu agora. Então imagine tudo aquilo que você vive no teu dia a dia e procure ver e contemplar como você estivesse vendo pela primeira vez.